Esta semana, a umidade relativa do ar chegou a ficar em 12%, enquanto que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o nível ideal para o organismo humano gira entre 40% e 70%. Este período requer cuidados especiais. A baixa umidade do ar leva ao ressecamento das nossas vias aéreas, tanto as vias aéreas altas como baixas, e isso deixa a gente muito mais suscetível às doenças respiratórias. Tanto as doenças reacionais, que são as ites, a rinite, a sinusite, a faringite, quanto as doenças virais, o resfriado, a gripe e até mesmo doenças bacterianas, como as pneumonias, que aumentam os número de pacientes afligidos com essas doenças nesse período agora. O médico explica ainda que o uso de máscaras por causa da Covid-19 auxilia, de alguma maneira, na prevenção destas doenças. Tem até alguns países que o uso da máscara ele já era um hábito anterior. A gente vê que no Japão, no Oriente, já tinha esse hábito justamente para prevenir doenças respiratórias. E com certeza, a gente sabe que muitas vezes a gente acaba pegando um resfriado, mas o uso da máscara ela acaba evitando de transmitir não só a Covid, mas também outras doenças respiratórias, outros quadros virais para outras pessoas. Assim como em anos anteriores, os registros de complicações relacionadas à baixa umidade do ar sofrem um aumento considerável na busca por atendimentos na UPA em Patos de Minas. Ainda mais porque nós estamos vivendo um período de inverno durante uma pandemia de Covid. Então quem tem já uma rinite crônica, uma sinusite, nesse período piora, ou pessoas também que não têm, nesse período desencadeiam alguns sintomas, a gente sempre fica com medo. Será que não pode ser uma rinite, uma sinusite ou uma Covid? Então a pessoa fica preocupada em relação a isso e está corretíssima de ficar preocupada e com isso tem que buscar atendimento para a gente fazer o exame específico para avaliar, porque só pela avaliação clínica não tem como a gente descartar um quadro e diferenciar um quadro respiratório simples, um resfriado comum, de uma Covid, por exemplo. O Dr. Elcio Moreira alerta sobre os cuidados e as dicas para amenizar os riscos do tempo frio e seco. Os cuidados agora, nesse período, são a gente tentar melhorar a imunidade do ar, que seja aí deixando uma toalha molhada ao lado da cama, uma bacia d'água embaixo da cama, ou até mesmo usando o aparelho de umidificador de ar, que é muito importante, sobretudo nesse período, e manter o nosso organismo hidratado. A gente sabe que a água não é só no ambiente, a gente precisa colocar a água para dentro do nosso organismo. Nosso corpo, 70% dele é água, então a gente precisa sim se manter hidratado. E com isso, evitar várias doenças, dentre elas as respiratórias. Tanto as crianças quanto os idosos, eles precisam de um cuidado maior por questões relacionadas justamente à imunidade. E em relação aos idosos, entra uma questão importante, que são os idosos que têm traqueostomia, que é aquele dispositivo no pescoço, que a pessoa usa para respirar, que tem sido cada vez mais comum. Os pacientes traqueostomizados, eles têm uma dificuldade muito maior nesse período, porque não tem a proteção de respirar pelo nariz. Então as crianças e os adultos, os crianças e os idosos, a gente tem que ter mais cuidado com eles, manter a caderneta de vacinação atualizada, Hoje a gente sabe que existe vacina contra a gripe, mas existe vacina também contra a pneumonia. Então tem a pneumo 23, a pneumo 13, que protegem contra vários tipos de pneumonia e várias outras doenças que podem ser preveníveis com a vacinação. Por isso que, sobretudo, crianças e idosos têm que ter a caderneta de vacinação sempre atualizada.